Olá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Felipe. Estou aqui para uma série de relatos da minha experiência nos bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu cheguei na Igreja Universal do Reino de Deus aos meus 14 anos. Fiquei aproximadamente um ano entre membro e jovem. Aos 15 anos fui obreiro e aos 18 anos entrei como pastor. Vou estar de uma forma bem clara relatando os bastidores, entendeu? Tudo que vivi, tudo que passei, as situações, muita coisa pesada, muita sujeira que eu vi. E eu vou estar aqui relatando a verdade, apenas a verdade, porque são tantas experiências negativas que eu não precisa nem aumentar, meu amigo. É a mais pura verdade. A verdade está sendo revelada. E hoje eu vou estar aqui, tendo aqui em tópico dois assuntos que eu coloquei aqui em pauta aqui na minha agenda, que é torturas psicológicas, proibição de relacionamento e casamento. Vou estar falando sobre esses três tópicos: torturas psicológicas, proibição de relacionamento e casamento. Aí na barra de descrição, quero que você acompanhe os outros vídeos para que você entenda bem a minha situação, o que eu passei aí dentro. O que eu passei aí dentro da Igreja Universal. Quero que você acompanhe os outros vídeos para que você venha ficar inteirado. Depois você toma a sua escolha, você faça o que a sua consciência achar melhor. Desde já, se você for entrar aqui no meu vídeo para xingamento, para qualquer ofensa, as mensagens serão printadas e serão encaminhadas para autoridades policiais, porque eu estou aqui falando apenas a verdade. Então eu não vou aceitar pessoas aqui com palavras de baixo escalão me xingando eu falo o que eu vivi. Eu estou falando verdade, estou falando o que eu passei, o que eu vivi lá nos bastidores. Então também se você se propuser escrever aí comentários de maldosos, você vai ser encaminhado para autoridades policiais. Então vamos começar com torturas psicológicas, certo? No último tema eu falei que de fim social foi encaminhado para Caldas Novas, Caldas 1, uma igreja pequena. Nesse inteirinho de tempo que eu estava de auxiliar, ali na catedral ali de Goiânia, haviam reuniões com os auxiliares. Todas as segundas-feiras, eles se mandavam logo os auxiliares irem de manhã, ou meio-dia, ou 2 horas, para lá, onde que em determinado horário haviam reuniões. E nessa época, o responsável por essas reuniões se chamava Pastor Oswaldo Alves. Oswaldo Alves, certo? Esse pastor Oswaldo Alves, ele fazia a reunião ali com os auxiliares. E nessas reuniões eram feitas torturas psicológicas, verdadeiras torturas psicológicas, onde ele punha situações que o auxiliar estava lá na igreja só pensando em mulher, só pensando em sexo. Era isso que ele falava. Vocês, auxiliares, estão aí só pensando em sexo, só pensando isso e aquilo. Ao invés de estar ali expondo a palavra de Deus, tá ali, a pessoa já largou a vida dela, os estudos, o trabalho, a família para servir a Deus, ao invés de estar ali pondo um crescimento na presença de Deus, estava ali, a pessoa estava ali pensando em sexo. Onde nessas reuniões eram se proibido o auxiliar, o pastor auxiliar, para que se você auxiliar está ali próximo às obreiras, é porque você está pensando em sexo. Se você está ali próximo a jovens, é porque você está pensando em sexo. E proibia, havia uma proibição de se relacionar com a obreira, com uma pessoa do sexo feminino. Onde já se viu uma coisa dessa? Onde já se viu uma coisa dessa? Eram verdadeiros padres, né? Como se diz a verdade, né? Verdadeiros padres. Vocês queriam que a gente fosse como verdadeiros padres? Por quê? Proibindo a pessoa de se relacionar, a pessoa não ia querer casar ali, porque se a pessoa querer casar, a pessoa
não ia poder casar, né? Não ia poder casar, não é isso? Ia estar ali no trabalho escravo, né? Do jeito que vocês queriam, né? Que a pessoa ficasse ali, tal. E só quando vocês já achassem que ela estava dando lucro econômico para a igreja, né? Ou fosse indicado, né? Ou fosse indicado por alguém que ele poderia estar se relacionando, não é isso? Verdadeiras torturas psicológicas, porque você sabe que a virilidade do homem é isso, no relacionamento afetivo com a companheira, certo? Com a mulher, né? Com a pessoa do sexo oposto. Eu lembro que uma vez um auxiliar beijou uma obreira, o auxiliar lá beijou a obreira, certo? Ele foi humilhado porque ele tinha beijado a obreira, beijou a obreira, como se beijar fosse um pecado terrível, a sexualidade do homem fosse uma coisa errada, né? Entendeu? A atração por uma mulher fosse uma coisa errada, porque vocês proibiam, não é isso? Vocês proibiam a pessoa. Se vocês não quisessem que aquela pessoa namorasse com aquela obreira, se gostasse e vocês não quisessem, ele era obrigado a terminar. Não é isso? Senão estava sendo rebelde. Não é isso? Vou falar também sobre casamento. Vou falar sobre casamento. Isso, casamento. Vou falar sobre acontecimentos no casamento. Eu contei aqui para vocês. Eu fui obreiro da Igreja Universal. Eu fui levantado obreiro aos meus 15 anos de idade. Cheguei na Igreja Universal aos meus 14 anos de idade. Nisso, eu cheguei na igreja não sozinho. Minha irmã também foi da Igreja Universal, onde ela conheceu o marido dela, que também era obreiro na Igreja Universal aqui em Goiânia. O nome dela é Monique, né? Vou expor o nome dela aqui. Monique e o Fernando. Não é isso? Ali na Cidade Jardim. Onde eles eram obreiros, né? Obreiros ali dedicados, que estavam ali nas reuniões, não é isso? E eles se conheceram, um gostaram do outro, não é isso? Um gostaram do outro. E começaram a namorar tal. Aí o pastor, né? Para abençoar eles, tal. Ela fica firme, faz propósito, tal. E os dois começaram a namorar, noivaram. E nisso eles queriam casar, mas era uma época de fogueira santa. Época de fogueira santa, né? Sabe que época de fogueira santa na Igreja Universal é sagrado, né? Todo mundo que é obreiro tem que sacrificar tudo, não é? Não é isso, pastor? Tem que sacrificar tudo, senão não é de Deus. Certo? E nessa época tinha aquele costume que o obreiro, ele apresentava o voto dele na sala de campanha, na sala de reunião de obreiro, onde os obreiros tinham de passar, abrir o envelope, não é isso? E mostrar o voto para o pastor. Não é isso? Onde a Monique e o Fernando, eles queriam casar. Eles estavam noivos, foram lá, noivaram, certo? E veio a fogueira santa, mas só que eles estavam naquele propósito de casar, mas o pastor queria que eles sacrificassem tudo. Ele queria que adiasse o casamento e colocasse todo o dinheiro na fogueira santa, não é isso? Não é isso? Onde o Fernando, ele não quis, ele falou, não, eu já casei no civil aqui, eu já combinei tudo, eu não posso desfazer, pastor. Nisso, o casamento estava marcado, já tinha pegado o livro da ata lá na catedral, não é isso? Tinha pegado o livro, já tinha solicitado lá, porque tinha uma solicitação desse livro lá, tinha de levar a certidão do civil lá na catedral e eles mandavam alguma coisa assim, o caderno para a igreja. Nisso esse caderno já estava lá na igreja. Toda a nossa família, meu avô, meus parentes do interior foram para o casamento. Os parentes de Goiânia foram para o casamento, certo? A minha irmã, que era noiva, foi para o casamento. O Fernando foi para o casamento. O Fernando foi para o casamento. Mas o senhor, pastor, pastor Márcio, né? Regional lá da Cidade Jardim, se achava o tal. O senhor não foi fazer o casamento.
O senhor lembra disso? O senhor não foi fazer o casamento dela? O senhor não foi fazer o casamento dela, não. E ficaram os dois lá, um cara de tacho, não foi isso? Ali na cidade de Jardim. Mas a nossa parente, o meu avô lá perguntou se tinha acontecido alguma coisa com o pastor. Se tinha sofrido algum acidente ou aconteceu alguma coisa. Não. O senhor não quis, né? O segundo, o pastor segundo, não quis fazer o casamento. O auxiliar também não quis fazer o casamento. Ele simplesmente, minha irmã subiu lá, assinou o livro, né? Assinou o livro, o marido dela assinou. A gente reuniu os parentes lá, certo? E eles despediram todo mundo, né? E pediram desculpa. Não foi isso? É isso que a Igreja Universal faz. É isso que a Igreja Universal faz aqui. Entendeu? Apenas verdades, pessoal. Apenas verdades, o que realmente aconteceu. Não estarei falando nada mais que a verdade. E olha, tá vindo muita coisa pesada. Muita coisa, muita sujeira. Muita sujeira, nossa. Pelo amor de Deus. Graças a Deus que eu me libertei desse sistema escravizacional aí, escravidão, como diz o bispo Natan, sistema fétido, né? Sistema fétido, né? Então, realmente, muita porcaria. Obrigado pela sua atenção, forte abraço. Olha, tá vindo muita coisa aí. Se você quer saber a verdade, então fica aqui, acompanha os vídeos, tá? Forte abraço, Deus abençoe e fique na paz.